aberta numa de call pública. De fato, a matéria tratada por essa resolução, ela é uma matéria relevante que justifica a apresentação dela para um público mais amplo do que o público que normalmente está na de call. E o Marcelo Vogler, que é o gerente de inspeção de medicamentos, vai fazer a apresentação mais detalhada do que se trata essa resolução. De uma forma geral, a resolução está estabelecendo documentos e procedimentos padronizados no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para a inspeção de boas práticas de fabricação de medicamentos. Esse é um primeiro tema tratado por ela. E o segundo tema é o estabelecimento de um banco de dados denominado CANAIS, que é um banco de dados de cadastramento nacional de inspetores de vigilância sanitária e da qualificação desses inspetores, e também por onde haverá troca de informações dentro do sistema. Apesar de ser uma resolução destinada, cujo público destino são as visas, ela é uma resolução que certamente também trará ganhos para quem faz aplicações, para quem faz requerimentos de boas práticas de fabricação de medicamentos em função da padronização e uniformização de procedimentos e de documentos que ela trará dentro do setor. O Marcelo Vogler, então, vai dar detalhes para a gente a respeito dessa proposta de resolução. Seja bem-vindo, Marcelo, por favor, fique à vontade. Bem, nós apresentamos nós elaboramos uma proposta, uma apresentação rápida sobre esse tema, padronização das ações de inspeção de BPF no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e uso do Sistema CANAIS. É importante dizer que eu estou aqui representando o grupo tripartite, que foi o grupo, como coordenador do grupo, é um grupo que trabalhou nessa proposta. Bem, é importante que a gente faça um breve histórico desse trabalho, porque, apesar de várias tratativas anteriores à própria pré-qualificação de medicamentos, tratativas com alguns estados que datam desde 2008, no sentido de padronizar as ações de inspeção em BPF de medicamentos, muitas delas até bem-sucedidas, em alguns casos, em alguns estados, como o caso de Goiás, Rio, Minas. Somente a partir da pré-qualificação, da determinação da Anvisa de submeter a Anvisa, a autoridade sanitária, a um processo de pré-qualificação de medicamentos da OPAS, é que foi possível, que esse movimento tomou corpo e foi possível instituir esse grupo de trabalho. Na verdade, nós tivemos o processo, a partir da definição, da determinação da diretoria, para que a Anvisa fosse submetida a esse processo de pré-qualificação, nós tivemos uma reunião dias 23 e 24 de março para a discussão e apresentação do contexto atual naquele momento. Tá? Essa reunião no Ministério da Saúde, com a presença das 3 esferas, e nessa apresentação foi colocada a nossa proposta, a proposta da Anvisa para as 3 esferas, para os representantes do CONAS, CONASEMS e da própria Anvisa, e a partir dessa proposta foi fechado a formação de um grupo de trabalho tripartite para que esse grupo de trabalho pudesse dar andamento a as ações necessárias à padronização de inspeção no Brasil. Tá? Então, foi publicado, posteriormente, em abril, foi publicada a Portaria 511, de 14 de abril de 2010, que institui esse grupo de trabalho tripartite, com a presença de servidores da Anvisa, com a presença de servidores, de pessoas indicadas pelo CONAS e de pessoas indicadas pelo CONASEMS. A coordenação desse grupo era da Anvisa. Próximo. Como resultado do trabalho desse grupo, o grupo ele elaborou documentos e definiu níveis hierárquicos de documentos. Tá? Para facilitar o entendimento, nós fizemos essa ilustração, onde ilustra de uma forma bastante interessante o nível hierárquico desses documentos.
Num primeiro ponto, no topo dessa pirâmide, estão os procedimentos gerais do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. São procedimentos elaborados pelo grupo em que todos os entes devem adotá-lo na íntegra, tá? Porque são procedimentos relacionados a ações comuns a Estado, município e Anvisa, tá? Então, é um procedimento único. Logo abaixo, nós temos diretrizes, chamadas diretrizes. Na verdade, são procedimentos operacionais padrão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária que dita como devem ser elaborados documentos em cada esfera. Como devem ser elaborados documentos no Estado, no município e na Anvisa. E num terceiro, na base da pirâmide, estão os procedimentos de cada esfera. Procedimentos e documentos em geral. Seriam os manuais, no caso, manual da qualidade, procedimentos e programas locais. Tá? Próximo. Aí eu vou detalhar mais ou menos os procedimentos, todos esses documentos que estavam ilustrados ali no slide anterior. Tá? Nos procedimentos do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, os procedimentos que estão no topo da pirâmide, nós temos a elaboração do relatório de inspeção, tá? O procedimento de condução de inspeção, procedimento de acompanhamento de ações corretivas, o programa de treinamento e avaliação e o procedimento de comunicação sobre inspeções de boas práticas de fabricação e distribuição e armazenamento entre os níveis estadual, municipal e Anvisa. Tá? Então, como vocês podem ver, esses procedimentos são relacionados a ações ações comuns a todas as esferas. A Anvisa, porque a Anvisa faz inspeção, o Estado faz inspeção, o município faz inspeção. Então, a ideia é que, por exemplo, no caso do procedimento de elaboração de relatório de inspeção, nós tenhamos um relatório único, né, um modelo único, padronizando o conteúdo desse relatório. Né? Então, independente de quem executar essa ação, no caso o Estado ou o município, né, o conteúdo vai ser único, vai ser padronizado, para que a gente possa cada vez mais nos comunicarmos melhor, essas três esferas possam se comunicar melhor. A mesma coisa a condução de inspeção. Ora, é uma ação de inspeção, ela só existe uma forma, quer dizer, existem várias formas de fazer inspeção, mas todas elas seguem um mesmo caminho. Então, a ideia é que a gente padronize a condução da inspeção em si, para que não haja discrepâncias, diferenças entre estados, que não haja diferenças entre municípios, entre a Anvisa e estados e por aí vai. O acompanhamento das ações corretivas, na verdade, esse procedimento foi até uma demanda de um processo de pré-qualificação anterior a esse de medicamentos, que foi o processo de pré-qualificação de vacinas. Foi uma exigência da OPAS naquele momento, de que houvesse um acompanhamento das ações corretivas no caso de uma inspeção em que o resultado da inspeção não fosse satisfatório. Programa de treinamento e avaliação, porque esse é um programa SNVS, porque, na verdade, a atribuição de capacitação, de coordenação do sistema em relação à capacitação é da Anvisa. Então, para isso foi colocado, na verdade, é um procedimento do SNVS, mas que será mais utilizado pela própria Anvisa, e a comunicação sobre as inspeções de BPE, enfim, inspeções como um todo entre estados e municípios, uma vez que quem executa a ação é o Estado ou o município, a Vigilância Sanitária Local, e quem concede certificado de BPF é a Anvisa. Então, há uma necessidade de que esse fluxo de informação ele seja mais redondo, né, para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível essa questão da inspeção e certificação. Próximo. Num segundo, num nível abaixo do topo, nós temos as diretrizes, ou seja, são procedimentos de como elaborar procedimentos. Então, nós temos o procedimento de gerenciamento de documentos, ou seja, o procedimento de elaboração de um documento, de um procedimento de gerenciamento de documentos, porque cada instância tem seus documentos próprios, seus documentos peculiares à ação de o modo de desempenhar a ação de inspeção de cada estado e município. Então, cada um deve ter
um procedimento de gerenciamento de documentos. A mesma coisa, o manual da qualidade local,